Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, entrando agora na quarta semana, o jornal que completa no dia 3 de setembro, 6 décadas de fundação. E para isso, para reviver os momentos, as histórias que o jornal passou nesses 60 anos, estamos trazendo alguns profissionais que passaram aqui pelo Diário de Suzano. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra hoje de receber aqui os jornalistas Públio Vitor e Ramon Barrueco. Públio, Ramon, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui para participar com a gente aqui do série de entrevista das 60 anos. A gente sempre pede para o convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria que você começasse, Públio, então. Obrigado, Edgar, pela lembrança, Ramon, satisfação. Revelo parabéns ao Ramon Barrueco, aniversário de ontem. Né, Deus parabéns aqui ao vivo, porque é um amigo que o DS me deu, mas antes disso tivemos algumas vezes, né, como jornalista, de fazer algumas atividades em conjunto. E agradecer, Edgar, essa oportunidade. Eu fui editor aqui no DS durante 5 anos, né? Cheguei em 2010 até 2015. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Legal. Eu falo que muito da minha vida história se divide aqui antes do DS e depois do DS. Você pegou o Carlos Negro também, né? Você trabalhou com o Ramon também, né? Uma honra, né? De pegar a reta final do Carlos Negro aqui no DS, né? Foi um período onde ele já, na avançada idade, um pouquinho debilitado, mas que vinha cumprir, a fazer sua tabela. E para mim foi um prazer ter trabalhado também com o Carlos Negro. Certo. O Públio foi editor de esporte aqui do Diário de Suzano, também comandou um programa na rádio aqui do jornal, que vai falar também um pouco. E o Ramon, jornalista, começou como repórter aqui, foi chefe de reportagem, né, Ramon? Queria que você desse uma saudação para quem está nos acompanhando. Legal, Edgar. Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade. Sempre bom voltar ao DS. Foi uma casa que eu entrei em 2006, então há 15 anos. A gente aprendeu muito aqui. Conheci muita gente legal, muita gente que faz parte da vida até hoje. O Públio, a gente troca mensagens frequentemente, né, Públio? A gente tem uma relação legal. Obrigado, tem uma galera acompanhando aí. Eu mostrei a arte do evento hoje, da live de hoje. Tem o pessoal acompanhando, mandar um abraço para todo mundo. Também vim aqui para contar um pouco da história, reviver, lembrar, porque tem muita coisa que a gente passou por aqui que foi muito legal, né? Muita coisa que a gente aprendeu e que segue levando para a vida até hoje, né? A gente continua aí na área de comunicação. Então, muitas das coisas que nós fizemos aqui, que nós aprendemos, vivenciamos, a gente leva para hoje, na construção de texto, na construção de estratégias de comunicação. Então, o DS foi uma escola muito importante para a minha vida e sempre muito legal voltar aqui. Legal. Vocês vão ver que eu estou olhando para vocês e para o celular. Mas não é falta de educação, não. É que eu estou vendo aqui o pessoal mandando mensagem. Luciano Amaral. Boa tarde, Edgar, Públio e Ramon, só fera na mesa. Parabéns ao DS e aos colegas. O Thiago Campos está acompanhando, o Luciano Amaral que eu falei. E a dona Augusta Santos também está acompanhando a gente. O pessoal daqui a pouco vai chegar mais gente aqui para acompanhar aqui essa entrevista. Então vamos começar então, Ramon, com você. O Diário de Suzano foi o seu primeiro emprego na área, não? Como é que você entrou aqui? Na verdade, eu tive uma breve experiência anterior. Eu comecei a faculdade em 2004, em 2005 eu fiz um curto estágio no Ouvidor, em Santa Isabel. E aí depois eu já vim para o Diário de Suzano. Foi até interessante porque na época eu estava fazendo faculdade, eu ainda praticava esporte, jogava bola com alguns amigos. Eu fui jogar um campeonato de basquete representando o Mogi das Cruzes. E naquela época eu conheci, assim, não fiz amizade na época, mas eu conheci o Daniel Oliveira, a Deise Batinga e a Priscila. Todo mundo que depois eu vim encontrar no DS trabalhando aqui, eles estavam fazendo um trabalho de faculdade lá. Eles faziam faculdade na UMC, acho que um trabalho de conclusão, de curso, eles estavam fazendo lá naquela competição. E aí depois, quando eu entrei aqui em 2006, eu encontrei todo mundo, e todo mundo também acabou se tornando amigo, tem relação hoje em dia, conversa. E aí entrei aqui então em 2006, Edgar, foi praticamente, né, ainda no meio da faculdade, então sim, a primeira experiência praticamente de trabalho. Aí você entrou como repórter, tudo, né? Fazia cidades, isso. Na verdade, comecei com esportes. Comecei no caderno de esportes.
Aí passei pelo Caderno de Cidades também. Antes eu trabalhei um período, naquela época tinha bastante de região, né? Então cobri bastante Itaquá, bastante Poá também. E depois entrei para o Caderno de Cidades, aí fiquei mais em Suzano, cobri bastante tempo a Câmara de Suzano também, né? E aí depois fui para a chefia de reportagem. Chefe de reportagem, você lembra o ano que você... Não vai lembrar. Nossa, não vou lembrar não, Edgar. E aí você Não vou entrou lembrar. na chefia de reportagem. Foi um trabalho... O chefe de reportagem, o pai é o para-raio da redação, né? Cai tudo nele ali, né? Como que foi para você, assim? Você tem que coordenar um grupo de repórteres e também cuidar da parte administrativa, carro que vai sair com o repórter. Isso aí foi uma experiência bacana pra você. Bacana, era uma época que tinha uma estrutura bem legal, assim, né? Eram, acho que, três veículos, né? 3 motoristas, tinham umas 10, 12 pessoas na redação, fotógrafo. Então é uma época que foi uma experiência bem complicada. Ainda era muito jovem, né? Pegar em 2006 eu tinha 20 anos, então eu acho que eu fiquei uns 4 anos como repórter, depois eu fui para a chefia de reportagem, então ainda bem novo, já num cargo que era complicado, era o primeiro a entrar na redação, então tinha que estar atento a tudo que estava acontecendo nos outros jornais, ler os editais, ver se tinha alguma notícia, alguma informação que a gente precisava cobrir na hora e com alguma urgência. Aí trabalhar também, saber que tipo de pauta passar para cada tipo de repórter, né? Porque são perfis diferentes, cada um gosta de cobrir alguma coisa, tem mais facilidade para cobrir algum tipo de assunto. E eu confesso para você que mesmo depois que eu saí do DS, tinha noite que eu dormia, eu acordava assim no meio da noite falando, nossa, não tenho matéria para passar para amanhã, meu Deus. Cara, de verdade, às vezes eu sonhava com isso, sabe? Às vezes eu chegava assim, não tinha muita coisa para passar, não tinha muita novidade. Isso aí me assombrou alguns tempos. O Público já tinha passagem para outros jornais, né, Público? Como você entrou aqui no... Eu já tinha passado acho, pelo Mogi News, exato, né? Exato. Comecei minha carreira no Mogi News em 2006, né? Dali eu fiquei até 2009 e eu lembro que um dia o Edgar me ligou, falou, sou editor de esporte, eu estava na Rádio Metropolitana na época e estava com a revista em Santo André, a revista de esporte do Grande ABC, né? Então eu tinha, naquele momento, 2 empregos e o Edgar me chamou para um terceiro desafio e coincidentemente os horários conciliavam e eu, com som de um trabalho, acabei aceitando o desafio. Mas coloquei para o Edgar, no meio do ano tem a Copa do Mundo, é um desafio que eu vou estar indo cobrir, né? Como jornalista esportivo, é uma meta que eu tinha como carreira profissional. E aí o Edgar comprou uma ideia, o jornal me deu essa oportunidade de vir, assumir a editoria de esporte e viajar para a África do Sul durante 2 meses para cobrir a Copa do Mundo. Então, foi algo que conciliou. O jornal ganhou comigo um correspondente na África do Sul e eu tive a oportunidade de ter ali no meu hall de veículos que eu trabalhava, mais um jornal como essa envergadura do Diário de Suzano. Então você fazia a cobertura da Copa, mandava matéria. Exato. E tinha a coluna também, né? Que você estava, né, Ramon, nessa época? Estava na época. A que a gente fazia, assim, a vantagem da África é que davam 6 horas o fuso horário. Então quando eu fechava meu material, o pessoal estava entrando na redação, né? Então facilitava o envio de material para cá. E aí todo dia, o desafio de trazer uma matéria autoral, de fazer um artigo todos os dias, né? E aí cobrir, dentro das possibilidades, das condições, a seleção brasileira. Então foi um período muito gratificante, né? Porque eu tenho como ápice da minha carreira como jornalista, né? De fazer algo que eu tinha projetado desde que eu decidi ser jornalista, que era cobrir uma Copa do Mundo. E o Diário de Suzano me possibilitou essa possibilidade de estar em loco e fazer uma cobertura que eu tenho certeza que, para mim, foi o ápice da minha carreira, mas também contribuiu muito para a qualidade editorial do jornal naquele período. Certo. E vocês trabalharam com o Carlos Negro, né? Uma vez eu mandei um e-mail para o Milton Neves, falando assim, Milton Neves, tem um jornalista aqui, das antigas, que tem jogador mais antigo do que você, que é o Carlos Negro, né? E ele contava muito bem essas histórias, né? As dicas que ele dava no esporte. Queria que vocês falassem um pouco da experiência de trabalhar com ele, o seu Carlos Negro. O seu Carlos, eu tive o privilégio, né, Edgar? A gente falei de forma breve, mas até se aprofundando um pouco mais, de quanto ele foi importante para a história do esporte de Suzano e também como colunista do jornal, né? Eu lembro que na minha primeira coluna, após a morte do Carlos Negro, eu escrevi que
O desafio seria vir para o lugar do Carlos Negro, mas ele seria insubstituível, né? Eu lembro bem dessa escrita, no artigo que eu escrevi, porque substituir o Carlos Negro era praticamente impossível. Pela riqueza de vivência que ele tinha e pela abertura que ele tinha em toda a esportividade suzanense. Então, foi um privilégio ter trabalhado com ele já na reta final, como eu falei, já debilitado, a doença avançou, ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas durante mais de 1 ano, 2 anos, eu tive a oportunidade ainda de editar as matérias dele, e sempre que ele vinha à redação era um de parar e falar de esporte, né, Ramon? Eu conheci o Sr. Carlos Negro bem no começo, né, da minha entrada aqui em 2006. Ele pediu ajuda para você, né, Ramon? Então, como eu era... salvar para ele. Então, como eu era o primeiro a chegar na reportagem, na época, principalmente de chefe de reportagem, normalmente quando eu entrava aqui, era bem cedo, eu encontrava também o Sr. Carlos Negro. Ele tinha muita dificuldade ainda, ele era da escola bem antiga, né, então não tinha lá aquela facilidade toda em mexer com o computador, tinha, na verdade, muita dificuldade. Então, às vezes, até para digitar algumas questões, para colocar algum tipo de pontuação, de vírgula, ele pedia ajuda para salvar as matérias. E dá para dizer que foi um relacionamento bem legal, cara. Por mais que a diferença de idade fosse muito grande, ele é um cara que gostava de falar das mesmas coisas que nós gostávamos. Ele tinha uma paixão muito grande pelo São Paulo, né? Eu palmeirense, o público corintiano, então a gente conversava muito sobre futebol de uma maneira muito legal. Ele era um pouco explosivo, até quando perdia, né? Ele tinha uma personalidade explosiva, mas ele gostava muito de futebol, gostava muito de falar sobre isso. Tinha uma paixão enorme pelo futebol amador aqui da cidade de Suzano, que ele contou a história, como em poucas outras cidades provavelmente são contadas, né? Que é uma história riquíssima. O futebol amador é muito importante para muita gente, para muita comunidade, e ele participou disso ativamente. Então foi muito legal conviver com ele aqui. Em alguns períodos a gente chegou a tentar implantar algumas questões maiores também, né, de futebol amador, dar uma cobertura maior, mas é algo que realmente, como diz o nome, é bem amador, é muito difícil de cobertura, então fica complicado, né, mas foi realmente muito legal conviver com ele durante tanto tempo, um cara que conhecia muito bem a história de Suzano, vivendo ela, né, conhecendo os nomes, conhecendo as pessoas, e ajudá-la no dia a dia, porque, como eu disse, ele tinha bastante dificuldade mesmo, né? Então foi uma escola legal para aprender, para conversar. Bastante lida a bola de meia dele. Rapaz, né? Eu lembro que aos domingos, às vezes, ele trazia história completa mesmo, de uma agremiação da década de 60. E muita gente ligava no jornal, reservando exemplar, porque queria guardar aquela história do bola de meia. Então você vê que, como o Ramon bem destacou, para muita gente, ele documentava, e a pessoa tem até hoje guardado em casa o jornal, a bola de meia do Carlos Negro. Foi realmente, eu não tenho a menor dúvida, o principal colunista esportivo da região foi o Carlos Negro. Sem dúvida. O Luciano Amaral está fazendo uma pergunta que eu ia fazer para vocês já, né, também. Que poderia contar qual a pauta mais importante que vocês cobriram pelo DS? O público, acho que é a Copa, né? O Ramon, não sei se tem tanta pauta, né, Ramon, que não sei se você vai ter um aí que você vai lembrar. Nossa, foram muitas coberturas bem legais, assim, desde de política, até de cotidiano, de cidades, mas eu lembro uma que foi muito legal, como experiência de vida mesmo, eu digo até que foi difícil, que foi algumas famílias tinham invadido uma área em Poá e a polícia foi retirar essas famílias, né, com mandado judicial e tudo mais. E eu lembro que na época foi uma operação muito grande, eu não lembro agora mais o nome do bairro lá, ou da área de invasão, mas foi uma cobertura muito grande. Eu cheguei muito cedo, coisa de 5 horas, não estava estava escuro ainda, e era muita viatura, helicóptero. Você veio para cobrir já isso aí, né? Eu vim para cobrir... geralmente acontece de madrugada mesmo. Eu vim para cobrir esse material. E, cara, foi muito diferente, assim, de tudo que eu tinha visto na minha vida. Foi uma das primeiras pautas, porque assim, eu comecei no esporte, tudo bem, aí depois eu fui pro caderno de região, né? Então, ainda no começo do jornal. E ali você vê algumas famílias sendo retiradas, o sofrimento, a dor de muita gente que não tinha mesmo para onde ir, a partir daquele momento, né, onde que a casa seria derrubada. E você vê a reação das pessoas, reação de animais domésticos que eles cuidavam. A experiência foi muito difícil, assim, na época. Eu lembro até que naquela época o DS dava anualmente uma premiação para alguns jornalistas, né? A gente se reunia... MS. A gente
se juntavam num restaurante e tinha uma premiação. E naquela época eu ganhei uma medalha como revelação, até porque eu ainda era bem novo aqui no Diário de Suzano, e era um prêmio que não tinha. E o seu Otávio, não sei se criou, mas ganhou a medalha e eu tenho essa medalha até hoje. Então, para mim foi muito marcante, porque a história foi muito legal, porque o texto, eu lembro que foi um texto que ficou diferente de um texto jornalístico. Eu lembro que eu começava o texto falando que ainda, não lembro exatamente, mas que ainda não, o sol nem tinha surgido, era possível ouvir o barulho dos animais, e aí os primeiros barulhos das máquinas derrubando as casas, algo nesse sentido, sabe? Então foi algo que foi bem marcante para mim. Legal, Sotávio, tem que voltar o prêmio, hein, Sotávio? O prêmio DS de jornalismo. Uma nova geração aí, acho né? que o senhor está assistindo aí, vamos ver se a gente volta, Sotávio. Ô, Pablo, você cobriu a Copa do Mundo, assim, o que você puder contar aí, deve você ter passado muitas dificuldades, muitos perrengues lá, né, na cobertura, né? Edgar, eu acho que teve uma vez lá que você chegou atrasado lá no jogo, não conseguiu entrar, não sei o que você pode falar aí de alguma coisa. Edgar, tem algumas boas histórias, né, mas conhecer o bairro de Soweto foi algo que a história conta, né, na época do apartheid, e a gente ter tido a oportunidade de ir no bairro e vivenciar e ver um bairro que evoluiu, naquele momento já em plena evolução pós-apartheid, mas era comum a gente ver nas ruas que ainda é um país muito dividido, porque o negro ainda não tem o mesmo empoderamento na África do Sul que ele tem em outro, posso comparar com o Brasil, né? A gente vê que hoje há muito mais igualdade, apesar do racismo que ele infelizmente ainda acontece em algumas bases da nossa sociedade. Na África do Sul ele é muito mais disparado, é muito mais claro, né? E para a gente causava estranheza essa separação, mas é um país que há menos de 25 anos, menos de 15 anos, vivia um apartheid, ou seja, a gente vivenciou a história sendo reescrita, né? Eu imagino que uma situação que tenha sido legal nessa época, o público, que você foi com dois amigos, né? Que eu conhecia na época. Eu fui com o Thiago Campos, que até hoje eu trabalhei com ele, né? E o Ivan também, né? Ivan Carvalho. O Thiago, que é meu sócio hoje aqui para essa comunicação, né? A nossa amizade, ela já vinha antes da África do Sul, mas na África ela foi um marco, até um embrião do que é a Cape Press hoje. A Cape que vem de Cape Town, né? A gente tem como ápice da nossa carreira como jornalista a Copa do Mundo. E aí a Cape Press Comunicação hoje ela vem de Cape Town, Press de imprensa e de comunicação. E aí na época o Thiago e o Ivan foram até com uma certa antecedência, eles foram no começo do ano e prepararam o cenário para eu chegar e poder trabalhar. Então é bacana que assim, as dificuldades eram divididas, eram diluídas, né? A gente sabe que não tinha, apesar de todo o suporte que o jornal nos deu, a dificuldade financeira, tudo era muito justo, que era um investimento questão do idioma também, né? Mas vocês falavam também, bem inglês, né? Também. Até hoje não falo tão bem inglês, a gente conseguia se virar um pouco mais. Você acaba se adaptando, né? O Ramon, que morou no Canadá um período, sabe que quando você chega no país, a adaptação e a adequação é muito mais rápida. Então a África foi, para a gente naquele momento, um grande aprendizado e volto a destacar. Conhecer o bairro de Soweto foi para mim um ápice da minha cobertura como jornalista, porque ali é a Copa do Mundo, ali é você olhar o espetáculo que o mundo via como entrega, há uma realidade que é distante daquilo que o turista vivia, né? Há uma realidade do país que até hoje é um país que luta para se desenvolver. É um país que é muito similar ao Brasil. Eu vejo que ainda é um Brasil ainda atrasado. O Brasil está em um estágio de evolução maior que a África do Sul. Então, conhecer Soweto foi realmente uma base importante e as matérias que nós fizemos com as crianças, com a população, deu uma boa base para entender que momento que vivia a África do Sul e o quão importante a Copa do Mundo foi para poder mensurar e colocar a África no cenário do mundo como um todo. Entendeu? Foi mais que só um evento esportivo. Foi apresentar uma cultura para um mundo que até então olhava a África apenas como miséria. Há um certo preconceito, né? As pessoas pensam em África, pensam em miséria. E é um país que ele tem muitas maravilhas e vale muito a pena conhecer. Uhum. Vocês trabalharam também na rádio, né? Também fazendo esporte, né? Eu queria que o Ramon falasse um pouco como foi essa experiência, Ramon. Como que era o programa que vocês faziam? Edgar, na verdade eu tive várias passagens pela rádio, assim, né? Não só no esporte, mas em alguns momentos, assim, o Diário, ele integrou a reportagem do jornal também com a reportagem da rádio, principalmente em momentos políticos, né? De cobertura de
de eleição, então por diversos momentos assim eu participei de programas pela manhã também, que tinha o Jornal do DS. Esporadicamente. Depois você passou a ser efetivo, né? Isso. E aí depois também nós montamos um projeto de programa esportivo, depois teve uma cobertura também, durante um ano que eu participei com eles também de uma cobertura de Libertadores, cobertura de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Era mais um sonho de garoto também, né? Eu costumo dizer, quem me pergunta assim, por que eu comecei a fazer jornalismo, por que eu fiz jornalismo, eu costumo falar que eu sou um esportista frustrado, né? Nunca tive muito talento, nunca fui muito bom de jogando bola, mas a gente como garoto gostava de futebol, gostava de basquete, a gente praticava e queria ser atleta, né? Mas acabou que eu fui para o jornalismo porque eu queria trabalhar no jornalismo esportivo. Entrei no DS no jornalismo esportivo, mas aqui na região, na época, já pega uma época bastante pobre, assim, vamos dizer assim, né, do esporte. O vôlei de Suzano já não estava mais tão forte, o basquete de Mogi também não estava bem. Eu nunca peguei um futebol com grandes times aqui, nem no Ecos, nem no ZAC. Uma cobertura que foi interessante até foi em Mogi das Cruzes, e foi quando eu conheci mais o Publi e o Thiago Campos também, que foi quando o União Mogi teve um acesso. 2006. Que foi uma cobertura bastante legal naquela época. O União tinha um time bem forte, a gente costumava cobrir lá. Mas daí trabalhar na rádio, fazendo programas diários, fazendo matérias diárias, comentando sobre Palmeiras, sobre Corinthians, sobre Santos, sobre São Paulo, com gente aqui da redação que gostava também de futebol, que entendia, que a gente na verdade trouxe uma discussão que a gente tinha da hora do café, a gente trouxe para a rádio. E aí foi muito legal. E também depois, com a formação de uma equipe, né, capitaneada pelo AIL na época, de cobertura realmente de jogos, algo talvez até mais profissional, foi uma experiência muito legal que eu tive também. Acabei não levando muito para frente, porque a vida acaba levando a gente para outros lados, né? Mas essa época de rádio, de trabalhar com esporte, foi uma época muito gostosa mesmo, porque, como eu disse, né, era trazer o papo do café pro trabalho, e isso é a coisa que a gente mais gostava de fazer, na verdade. O professor ficou tão sério que vocês passaram a transmitir jogos Foi. Na verdade, a base da equipe vem desde a Rádio Metropolitana, né? A gente vinha desde 2007 transmitindo jogos. E aí, em 2013, com a Rádio DS, na época a primeira rádio com name rights do Brasil, que era a Connect Car SPV FM. E aí a Connect Car comprou a Rádio DS, o nome dos direitos de transmissão, e a equipe, montada como o Ramon destacou pelo AIL, tinha bons nomes. Hoje posso citar Ramon, Ricardo Rodrigues, Thiago Campos, Edson Oliveira, aí o Max, o Roberto Prêmero, Ivan Bruno hoje está na Band Esporte, né? E eu fazia a apresentação do programa das 18 às 19 aqui na rádio. Engraçado que o Edgar me liberava da redação, eu saía rapidinho da redação, que estava fechando o jornal, subia, apresentava o programa de rádio e voltava para a redação para fechar o jornal. Período muito rico, né? A gente fez um ano de muitas transmissões, um ano muito importante. É como o Ramon falou, às vezes o projeto, a vida tem suas diretrizes e não conseguimos manter. Mas foi um período muito gratificante, porque foi onde a gente pôde exercer plenamente essa vocação do jornalismo esportivo quanto repórter, comentarista. Né? Final de semana não existia, né, Ramon? A gente vinha para cá sábado e domingo fazendo jogo. É muita dedicação, exige muita dedicação. E a gente, naquele ano, foi plenamente feliz fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é o jornalismo esportivo. Ô, Ramon, depois que você saiu do DS, eu queria que você contasse aí a sua trajetória, o que você está fazendo hoje na profissão. Bom, eu saí do DS no começo de 2015 e aí, ainda naquele semestre, eu fui para o Canadá, fiquei 3 meses estudando inglês lá, aqueles programas de homestay, que foi algo também sensacional, assim, que eu queria muito poder ter feito antes, né, quando eu era mais jovem. Já tinha 27 anos, mas foi uma experiência única, assim, conhecer um país como o Canadá, né, um país que é desenvolvido. Ali eu costumo falar, né, que ali você percebe por que existem essas nomenclaturas, né, de primeiro mundo e terceiro mundo. E assim, a gente está muito longe de ser terceiro mundo, se fosse contar por número mesmo, porque é muito diferente. Lá, se tem alguma pessoa atravessando fora da faixa, você pode chegar perto, vai estar falando português ou vai estar falando espanhol. Não é canadense, sabe? A cultura realmente é diferente, as pessoas são diferentes, o tratamento. E foi um período de muito conhecimento. Além de trazer uma língua, falar um pouco melhor, foi um período muito legal. Aí quando eu voltei para cá, até pelo tempo que eu passei trabalhando
fazendo cobertura de Câmara, né? Conheci alguns políticos, conheci o pessoal da época. Na época eu saí de Rafu, ia sair candidato a prefeito, e ele me chamou para ajudar na campanha dele. Eu trabalhei com o Said bastante tempo, ali fiquei 2 anos ajudando o Said nessa época, trabalhando com ele. E aí em 2019 eu comecei a trabalhar numa agência em São Paulo, uma agência de comunicação, chama a GIA Comunicação, uma agência bastante antiga já, bastante reconhecida, principalmente no setor financeiro, né, que é até o setor que eu atuo hoje. E desde então acabou de completar 2 anos, na verdade, de agência. Eu entrei lá no final de junho, então acabou de completar 2 anos que eu estou trabalhando em São Paulo. No primeiro momento bastante difícil, né? Porque a gente que vive nessa cidade chamada cidade dormitório, né? A gente tem que todo dia pegar trem para São Paulo, voltar, então acaba que você perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é cansativo pra caramba. Mas desde o início aí da pandemia a gente está em home office, trabalhando de casa, então já desde março do ano passado. E tem sido também fantástico, Edgar. Por isso que eu falo assim da primeira experiência de ter trabalhado no DS, o fato de ter feito matérias sobre tantos assuntos, sabe? Fazer matéria de esporte, fazer matéria sobre o dia a dia, o cotidiano da cidade, matéria de política, matéria de economia. Hoje eu consigo pegar vários clientes diferentes e traduzir às vezes aquilo que eles querem passar e dar uma mensagem diferente para conseguir emplacar em algum jornal, emplacar em alguma rádio. Então, e construir textos também que contem essa história, né? Então, todo esse ensinamento que o DS me trouxe de quase 10 anos aqui, né, escrevendo todos os dias, porque eram todos os dias ali 3, 4, às vezes 5 matérias por dia que a gente tinha que entregar. Todo esse conhecimento hoje faz muita diferença na minha vida, no que eu faço, mesmo não trabalhando mais assim no jornalismo diário. Acaba que a gente está muito integrado. Você né? continua escrevendo, não é? Eu continuo escrevendo todo dia, eu ligo, eu falo com um monte de jornalista do Valor, do Estadão, da Folha, do Correio Brasiliense, de um monte de lugar. Então, na verdade, a gente está ainda nesse cotidiano quase de jornalismo diário. E você criou a Cape, né? Cape Press, que é uma Edgar, empresa, na verdade, você vê até referência aqui na região. Obrigado pela referência. A gente, na verdade, aqui no DS, né, eu sempre tive uma base de formação no jornalismo esportivo, né? E aqui, quando eu assumi as editorias de política e economia, eu descobri em mim uma vocação para jornalismo político que eu até então desconhecia, né? Aprendendo no dia a dia, fechando política, eu entendi que eu gostava de política, uma coisa que até então eu me via apenas no jornalismo esportivo e o DS me deu essa oportunidade de conhecer uma nova vocação minha. Então, pensando nisso, a gente criou uma agência de comunicação em 2013, ainda aqui no DS. Durante 2014, foi um ano de aprendizado, de acertos e erros, né? Eu, junto com o Thiago Campos, meu sócio, a gente tinha um projeto de seguir com a agência, mas casado, com filho pequeno, ainda não tinha uma possibilidade de abdicar do trabalho que eu tinha aqui no jornal para cuidar exclusivamente da agência. Mas como era um projeto, a gente investiu tempo, investiu conhecimento, desenvolvimento pessoal, para que aí sim, a partir de 2015, tocasse o projeto de forma exclusiva, né? A Cape hoje completa esse ano 8 anos, a gente vai, próximo dia 10 de outubro, são 8 anos de agência. Em plena pandemia é um desafio, a gente sabe que muitas agências ficaram pelo caminho, porque o mercado está recessivo e aquele que não se atualiza, não traz novidades, fica para trás, né? Então a gente hoje é um grupo, a Cape hoje ela se dividiu. O grupo Cape hoje contempla, além da Cape Press Comunicação, que trabalha com a forma de comunicação institucional integrada, a gente tem a Pública, até uma parceria com Elias do IPEMP, Instituto de Pesquisa. Então a Pública hoje, ela junto que tem de melhor da Cape Press, com o conhecimento político do Elias, né, para entregar uma solução definitiva para quem quer ser candidato político na região. Temos também a Cape Brindes, que hoje trabalha com brindes personalizados, né? Mais uma do grupo Cape. Temos recentemente um painel de LED em Itaquá, que é o Itaquá LED, né, encontrando soluções. E temos agora o jornal Itaquá Agora, que é um grupo agora, né? A gente está com uma página de rede social em Itaquá muito forte, hoje uma referência de notícia na região, e trabalha também nessa parte mais de jornalismo convencional. A gente fechou a agência em 5 braços para atender realmente esse 360 que o mercado exige hoje em dia. É que vai sendo natural, né? Você vai criando e vai absorvendo. À medida que surge a necessidade, a gente busca a solução. Quando a gente vê que a solução é mais difícil,
o que você procurar resolver, você vai encontrando meios e alternativas para resolver para o seu cliente. Eu falo que o cliente que entra na agência hoje, ele tem que vir para encontrar a solução. Eu não posso para o meu cliente falar, olha, vai resolver se você fizer isso, eu tenho que resolver para ele. Então a Cape hoje, conto com alguns colaboradores já há algum tempo, né, ela se estabilizou no mercado regional, a gente sabe que é capaz de entregar uma solução completa para aquele, seja ele político, seja um clube, seja uma entidade, seja um comércio. A gente se preparou para atender e resolver a demanda de cada cliente dentro da sua necessidade. Então, pergunta aqui do Martim Felipe Moraes, está perguntando, vocês que são do esporte, por que o futebol da região não vai para frente? O que falta, né? O que você acha, Paulo? Eu acho que a proximidade com a capital dificulta muito. Porque as pessoas aqui torcem para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras. É difícil quem torça verdadeiramente para a União de Mogi, né? Quem torce para a União de Suzano, seja o Eco, seja o ZAC. Isso dificulta um pouco. O valor do investimento ele é diluído. E aí, uma grande empresa que, porventura, poderia investir num futebol local, ele prefere também investir, às vezes, num centro maior que vai dar mais visibilidade. É uma pena realmente, porque o futebol, como o Ramon Mendes sacou, o futebol amador aqui, ele tem uma tradição muito grande. Seja em Suzano, Mogi, Itaquá, o futebol amador é o futebol da região. O clube profissional, você torce para os clubes da capital, pela proximidade, né? Infelizmente, falta gestão. Quando você vê um RB Bragantino, que é o Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro, e Bragança é uma cidade comparada a Suzano, e a Mogi é uma cidade menor, a gente teria potencial para ter um clube de maior potencial. Mas aí vai uma série de fatores, né, que a gente que cobriu boa parte desses clubes dos últimos anos, sabe, da ausência de incentivo, da falta de suporte do poder público, dos empresários investir, e às vezes até do gestor, do dirigente que está à frente do clube, que não passa essa credibilidade para poder gerir e levar o clube onde o clube merece estar. Precisaria de uma gestão mais profissional. Eu acho que o futebol, no Brasil, ele acabou sendo construído há muitos anos, né? Os clubes que estão em evidência hoje são clubes que são ganhadores desde lá de trás. O fato de ser próximo de São Paulo realmente atrapalha, porque acaba... Só em São Paulo você já tem 4... A Portuguesa não mais hoje, mas são 3 grandes clubes, né? Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Santos é um clube da capital, né? Por mais que seja do rural, ele... Porque ele rouba divisa, né? Mas ainda tem a diferença, né? Santos, sim, você tem uma cidade grande, uma cidade que você consegue concentrar uma torcida. Mas acho que dificulta esse apoio financeiro, né? Você acaba conseguindo construir alguns bons times com gestão profissional, com gestão qualificada, você acaba conseguindo construir bons projetos para disputar a segunda divisão, para disputar a A3, a A2, mas na hora que chega numa A1, por exemplo, se bem que aqui nunca, nem nesse ponto nós chegamos, mas no momento de chegar numa A1, acho que precisa de um apoio público, um apoio financeiro, empresarial maior, e aqui acho que ficaria difícil. Eu tenho um exemplo, Edgar, que eu lembro até hoje, para mim é muito emblemático, porque foi no Suzanão, né? Copa São Paulo Futebol Júnior, o Zac era o representante da cidade, e aí veio o trem do Amapá, né? E o patrocinador do trem era a Companhia Suzano. Então, dentro do Suzanão, contra o União Suzano, o adversário jogando com patrocínio da Companhia Suzano e o Zac não tinha patrocínio. Porque é possível, né? É possível. Se a gente falar em questão de nomes de futebol, a base ela revela aqui, ela revela no Nordeste, ela revela em qualquer lugar. Então, no Brasil, se você acabar fuçando, tiver um trabalho de gestão realmente profissional, você encontra nomes. Em Mogi das Cruzes nasceu Maicon Leite, em Mogi das Cruzes nasceu Neymar, em Mogi das Cruzes nasceu o zagueiro Felipe, que está no Atlético de Madrid. São 3 nomes hoje que são bons nomes, né? Nomes de qualidade. Então, é possível, mas realmente hoje não tem uma bandeira. A gente, quem trabalhou aqui, né, no esporte da região, na cobertura esportiva da região, a gente sabe a bagunça que era, né? Aqui em Suzano a briga entre o Zac e Ecos, na verdade... Tentaram fundir os times. Tentaram fundir, mas a possibilidade de não comportar 2 times também, isso divide, né? Então, e na verdade um não ajudava o outro e às vezes fazia... Né? Você tem um clássico gêmeos. E às vezes você tem 2 times com o mesmo nome. Suzano tem a proeza, isso é Guinness-Book, né? Você tem 2 times profissionais com o mesmo nome na cidade. E às vezes eles acabavam se atrapalhando até intencionalmente. Em Mogi você tem uma União, que é um clube tradicional, um clube muito antigo, mas que também nunca teve lá um grande investimento, uma grande força, nunca passou de um
de um clube que saiu ali do amador, mas ficou um pouco no amadorismo também. Né? O União chegou a ter patrimônio. Ele tinha o estádio na Casarejos, foi vendido por Mogi Plaza depois, mas tinha a Vila da Prata, o CT, e o patrimônio foi deteriorado por más gestões. Né? A gente viu que é um clube que hoje, se tivesse o patrimônio ativo que ele tinha na época, hoje valeria uma fortuna, mas infelizmente, más administrações depredou o clube e o clube acabou hoje sendo apenas figurativo e vive como um clube de aluguel. Ele tem a inscrição, a filiação da Federação Paulista, mas ele vive de local sua camisa para que empresários botem jogadores na vitrine. Nada mais do que isso. Bom, eu vou aproveitar que vocês estão aqui falando de esporte, principalmente futebol. A gente está caminhando já para a primeira hora das 4 horas que nós vamos ter pela frente de entrevista. Não caminhando aí já para o final. Mas não posso deixar de perguntar para vocês sobre futebol. Vamos falar um pouco então sobre a Copa América, que vocês estão achando. Eu estou vendo o Brasil muito superior aos outros times, né? Você vê uma discrepância gigante, assim, me parece, né, para mim, assim. O que vocês estão achando da Copa América? Já emendo outra pergunta. A possibilidade do Brasil na Copa, o que vocês acham? Eu sou um defensor, né, Edgar? A gente conversa bastante sobre isso. Eu sou um defensor do Brasil e me incomoda um pouco quando politizam a seleção, né? Primeiro foi com o Aécio, agora com o Bolsonaro, enfim. O problema é que estão politizando tudo, né? E o futebol não consegue fugir disso, né? A gente sabe, desde sempre, como é que é a formação cultural dos nossos atletas, né? Principalmente do futebol. Sim. O brasileiro, hoje, principalmente quando nasce em periferia, ele consegue ter uma vida melhor através do futebol, através, antigamente, do pagode samba. Hoje você tem o funk e o hip hop, né? Mas o futebol é um desses caminhos, porque ele não tem cultura, não tem educação, não tem isso na base. É diferente dos Estados Unidos, onde qualquer jogador da NBA, você pode perguntar para ele qualquer coisa. Acadêmica, o cara teve uma formação num college, uma formação universitária, diferente. Então, até, para quem que vai interessar, às vezes, uma opinião política de um jogador de futebol? Então, você querer obrigar que ele tenha, é você, na verdade, querer obrigar que ele tenha a visão política que você tem, né? Então eu acho que o futebol brasileiro ele tinha que ser despolitizado, deixar esses caras jogarem, porque de fato é o que você disse, Edgar, assim, de talento de futebol, a nossa seleção ela é ainda muito superior, né? Hoje a gente tem aí, provavelmente, os nossos 3 goleiros estão entre os 3 melhores goleiros do mundo, hoje. Você tem o Thiago Silva e o Marquinhos na zaga, são 2 zagueiros que você não contesta. A gente acabou ficando muito órfão de Cafu e Roberto Carlos, que foram 2 sumidades, né? Então hoje você tem dificuldade, às vezes, de encontrar um lateral. Mesmo o Daniel Alves, no auge dele, a gente, às vezes, tinha alguma desconfiança. Porque houve muita crítica em relação ao Daniel Alves, mas você vai chamar quem? Quem está melhor que o Daniel Alves? Não, em 2019 ele foi o grande nome da conquista da Copa América, foi o Daniel Alves. Por causa do Neymar, ele liderou a seleção. Fez um bom paulista pelo São Paulo. Fez um bom campeonato paulista. Então, como o Ramon colocou, despolitizar a seleção é o primeiro passo para que a gente possa torcer no Brasil, ter prazer em torcer. Né? Uma vitória contra o Chile por 1-0 vira ponto negativo porque só fez 1-0. Mas você pegou a Copa, tem jogos similares, mas... Eu vejo poucas seleções do mundo, poucas mesmo, que tem um trio de ataque, às vezes um quarteto, depende da maneira como o Tite quiser formar, mas você tem um Neymar, um Richarlison, um Firmino e um Gabriel Jesus. São 4 jogadores de qualidade física muito grande e também técnica, né? Todos jogadores com potencial de movimentação, de drible, de passes curtos, passes rápidos. Falta tempo, às vezes, realmente para trabalhar. É algo que a gente sempre fala, que a gente fica chovendo no molhado, né? Porque eles chegam, já tem que jogar. Se bem que agora na Copa América já tiveram um tempo a mais. Mas, e outro fator que eu acho que dificulta muito, na verdade 2 fatores, na minha visão, para a seleção brasileira e no futebol geral. Primeiro, que o futebol está extremamente físico em qualquer lugar do mundo. Então hoje a ocupação, espaço é muito complicado. Eu sou palmeirense, o Edgar também. Quando que a gente consegue ver um passe de 80 jardas igual ao do Felipe Melo no último jogo do Palmeiras? É muito difícil hoje. Você não consegue, o jogador tem que ter muita qualidade. E o outro é que parece que a porrada é liberada para cima do Neymar. É impressionante. O Neymar hoje vai jogar contra o Peru. Quem quiser assistir, pode assistir lá. Vai ser porrada para cima do Neymar o tempo inteiro. Quando joga com o Chile, é porrada o tempo inteiro em cima do Neymar. É impressionante. Eu acho que ele segura muito a bola, assim, demasiadamente. Acho que ele tem qualidade para dar um toque de primeira, surgir como um elemento de surpresa. Mas a característica dele é essa, de segurar, de abrir espaço, de colocar uma bola no fundo, de chamar a falta. Mas é realmente prejudicial para o futebol dele,
que ele apanha demais e às vezes não dão tantas faltas, ele acaba ficando nervoso, às vezes a arbitragem vai contra ele toma um amarelo. Então esse eu acho um fator muito complicado para o Brasil. Eu acho que deveria ter uma conversa muito séria. Eu não sei em que nível que dá para ter essa conversa com o Neymar, porque é complicado. Se não é jogar que jeito, né? Mas é isso, o futebol europeu e o brasileiro, você acha que tem muita discrepância? Tem gente que fala que o futebol europeu é outro esporte em relação ao brasileiro. É que assim, se você provavelmente vai ter uma final Brasil e Argentina. Com Messi, Lautaro Martínez, você tem nomes aí de Maria, a seleção argentina individualmente é uma grande seleção. E provavelmente a final da Copa América Brasil e Argentina vai ter um nível equivalente ao da Eurocopa. Só que a Eurocopa tem mais Brasil e Argentina. Então você tem Holanda, você tem Itália, tem França, Alemanha. Claro que o nível competitivo lá é maior. Mas você não pode abdicar a qualidade de Brasil e Argentina. Então, quando falam que a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu até concordo. Realmente, os títulos mundiais se restringem hoje a um seleto grupo de 6, 7, 8 países. Então, isso não mudou. Né? Mas como o Ramon colocou, a imposição física hoje, ela equiparou muito o nível técnico. É o físico, depois é a qualidade individual e tem o fator sorte. Quem pega Brasil e Bélgica em 2018, a Bélgica fez um gol contra o Fernandinho, um chute de De Bruyne, só deu o Brasil o jogo todo. E aí aquela bola do Renato Augusto no final do jogo não entrou. Então assim, sorte equivale no futebol? Sem dúvida nenhuma. O Danilo Barros fez um gol esses dias que ele deixou a bola para a linha de fundo. Nossa, o Vitor não fez gol. Nem ele esperava, né? É isso que delimita. O futebol tem disso também. O futebol não é uma ciência exata. Então, quando você, como papel de torcedor, é imaginar que o Brasil tem condições sim de chegar e enfrentar qualquer seleção. Isso, ganhar é uma outra história. E isso passa diretamente por um jogador que nas últimas Copas não esteve bem chegar em condições. Exato, né? exato. Que é o Neymar. O Neymar chegou pelo menos em duas. Bom, em 14 ele chegou mal. Machucado, né? Em 18 também teve problemas. Então passa muito pelos pés dele. Eu avalio que em 2010 ele poderia ter ido. Já tinha poderia ter ido, não levou. Mesmo o Ganso. Em 14 ele vinha sendo goleador do Brasil, conduzindo o Brasil até que o Zúñiga tirou ele da Copa. Uma pancada aqui poderia ter aleijado o Neymar. Em 18 ele perdeu o rumo, de fato. Ele fez em 2017 muito bom. Ele foi o líder do Brasil que dominou as eliminatórias. E chegou em 18 mascarado. Isso derrubou ele. E para a próxima Copa vocês veem quem como favorito? O Brasil está entre eles, né? Claro. O Brasil coloca como um dos favoritos pelo trabalho de continuidade do Tite. Essa Eurocopa, ela deixa a nossa visão bastante turva, assim, né? Porque muita gente que a gente colocava como favoritos, muito provavelmente Bélgica e França, que hoje talvez sejam duas seleções com talentos individuais dos maiores também, junto com o Brasil, caíram. E aí você vê um futebol coletivo da Itália muito forte. Impressionante a Itália, né? Cresceu bastante. Impressionante, porque a gente espera um campeonato que há muito tempo não tem um investimento grande, né? Você pega uma Inter de Milão mal, Milan mal, a Juventus sobrevive ali com algumas contratações, trouxe o Cristiano Ronaldo, mas em Champions League não consegue um bom desempenho. Mas a Itália é um futebol muito coletivo, tipo, aquele futebol de uma defesa forte, né? Uma saída rápida e contra-ataque. E também uma Inglaterra que é muito rápida, muito forte e muito jovem. E que parece estar com o espírito de tentar buscar esse título, um espírito vencedor. Então hoje eu colocaria essas duas. Mas até a Copa do Mundo muita coisa acontece. A Alemanha que deu uma caída boa também, né? Vai trocar de treinadores, né? Vai trocar de treinador, então... Um curto período para você. O Joaquim Low está aí desde 2006. Ele foi auxiliar em 2006, técnico em 2010, campeão em 2014... 2018 ficou na primeira fase, manteve-se no trabalho, mas ele realmente chegou ao seu ponto final, né? E aí, assim, Copa do Mundo são elementos. Final do ano que vem, temos aí praticamente 15 meses até a Copa, muita coisa muda. Pode surgir uma revelação nova, pode ser que um jogador caia no nível técnico, mas eu vejo o Brasil com uma continuidade, isso é importante. Uma defesa forte, um time que toma poucos gols. E se o Neymar sobressair... E o Tite faz um bom trabalho, né? O Tite faz um ótimo trabalho. É excepcional, né? Ele é um bom treinador, é um cara de grupo. A gente percebe que os jogadores gostam dele, né? Então eu acho que ele é um cara que já mostrou, né? Tem um aproveitamento hoje de 72%. E é campeão, né, pô? E é campeão. Um cara que tem títulos. Eu acho que isso faz muita diferença.
Hoje eu não colocaria um Renato Gaúcho como treinador da seleção brasileira. Eu acho que mesmo tendo esse título de Libertadores com o Grêmio, na minha opinião, ele ainda não está entre os maiores do Brasil. Acho ainda complicado colocar ele. Hoje eu prefiro um Cuca do que o Renato Gaúcho, na minha opinião. Mas eu seguiria o trabalho com o Tite, acho que tem um elenco bem formado. Né? Tem que fechar o ciclo até a Copa tentar de alguma maneira colocar na cabeça, principalmente de jogadores mais jovens, um nível de concentração maior. A seleção brasileira precisa de um nível de concentração maior. A gente vê o futebol hoje, às vezes, muito bagunçado, né, Edgar? O título do Palmeiras, os jovens jogadores do Palmeiras, o óculos, o funk, pintar o cabelo. Eu não sou muito fã desse tipo de jogador. Eu acho que o futebol tem que ser algo sério, principalmente nesse momento, né, onde está tudo muito triste, onde está tudo muito difícil. Eu acho que o futebol ele tem que fechar a casinha ali, e o Brasil tem muito talento, como eu disse. O meio campo que o Brasil tem, o ataque brasileiro, principalmente a defesa, são jogadores de muita qualidade, experimentados, que estão nos maiores clubes do mundo. Eu acho que a gente chega muito forte para a Copa do Mundo. E qual é o papel do torcedor? É torcer, né? Se eu tivesse certeza de ganhar, é fácil, mas é isso. O gostoso do futebol é você acompanhar o jogo, vibrar, torcer junto. E no Brasileirão, o que vocês acham que tem chance de ganhar aí? Palmeiras leva de novo? Eu acho que está entre Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro? Não, o Atlético tem vacilado muito, apesar do forte elenco que tem, né? O Flamengo, eu ainda vou sentir, eu quero sentir ainda a falta que vai fazer o Gerson. Acho que ele é um jogador que não é tão espetacular, né? Quanto o Gabigol, quanto o Arrascaeta. Ele não é um decisivo, mas ele era um jogador que dava uma consistência defensiva grande e uma saída de qualidade que poucos times no futebol têm hoje. Eu acho que, por exemplo, um jogador que teve um desempenho muito bom no Flamengo nos últimos anos, a tendência dele cair sem uma proteção do Gerson é grande, que é o Ilharão. Acho que é um jogador bem mediano, mas que estava realmente muito bem. E tem a questão do Ceni, né? O pessoal critica muito, mesmo ganhando, ele não tem a confiança, né? A impressão que dá é que o Rogério Ceni já está demitido. Basta saber quando vai ser, né? Que coisa, né? É porque os resultados não acontecem. Os títulos têm vindo, ele foi campeão carioca, da Recopa do Brasil, mas ainda há essa desconfiança em torno do seu trabalho, né? Que a diferença em relação ao elenco do Flamengo ainda é bem superior dos outros. A chegada do Dudu aproxima um pouco, e principalmente no Atlético Mineiro, né? Os jogadores como o Hulk, né? e o Nacho, os jogadores também são muito diferentes, aproximam, mas o Flamengo ainda está bem à frente. O Palmeiras teve de volta o Davidson, Borja e o Dudu, né? Então você tem... o Palmeiras é um time que ele troca bem. É um time que mantém o equilíbrio. Porque ele tem peças de reposição. Vamos em busca do Tri da Libertadores aí, Ramon? Palmeiras e bimundial, você acha que vai? Falar mundial aqui, quando fala em Borja, eu não sei qual que é a alegria. Você sabe que na minha época do DS eu andei embaçada, né? Porque eu era editor de esporte, fez o Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa. Todo ano tinha um ponto do Corinthians. Eu vi o Caio pensando nisso ali, Edgar. Eu ia falar, pô, Edgar, o tempo que eu passei no DS, a gente sofreu como palmeirense. Cara, foi uma época difícil, realmente. Pô, eu peguei lá, o título de 99 da Libertadores. Eu tinha 13 anos de idade, e depois você chegou numa final em 2000 também de Libertadores, mas já com um time muito fraco, com uma Parmalat. Você lembra de 99, você lembra? Tenho lembrança, Mas assim, depois disso, o Palmeiras foi um Deus nos acuda, né? Praticamente sobrevivia com algumas quedas aí. Hoje em dia é diferente, hoje a gente está numa situação melhor, torcendo para esse ano talvez não ganhar o título, mas talvez o Corinthians cair, já é uma alegria. O Corinthians passa por uma reformulação, uma remodelação. Caiu. Né? É um momento importante, pagar dívida. Infelizmente, as últimas gestões foram muito ruins, né? Você sabe, a minha resistência é o Andrés, ex-presidente do Corinthians. Eu sempre fui um crítico, porque eu sabia de bastidor dentro do clube, sabia... Inclusive, veio aqui, você entrevistou eu peguei pesado dele aqui, né? Jornal, né? Ele veio como candidato a deputado, achou que ia ter uma entrevista e eu sabia ainda. Fala Oliveira, pegamos ele de jeito aqui, ele ficou meio desconcertado, mas infelizmente foi alguém que foi positivo e negativo. Ele reconstruiu o Corinthians, mas a vaidade, o dinheiro,
fizeram ele perder o rumo e o Corinthians paga esse preço até hoje. Eu também falei com ele enquanto jornalista do DS, o Corinthians numa época abriu uma escolinha de futebol aqui. Sim, ele transita bem na região aqui, né? E aí eu entrevistei ele, mas também foi bem breve, não quis falar sobre política, nem de Corinthians, ele veio aqui, né? nem geral. Você falou com ele também. Na verdade eu falei com ele no campo. Aproveitando o tema do Palmeiras aí, ó, tem um canal do YouTube, Jornalismo Alviverde, levando um produto da Cape. Thiago tem comandado esse canal. Tá com bom alcance, uma boa audiência. Você que é palmeirense, curta a nossa página lá. Jornalismo Alviverde, eu como corintiano, faço qualquer negócio. O Thiago Campos resumiu aqui bem, o Palmeiras de anos anteriores é o Corinthians de hoje. Ele falou, o Puro não vai concordar muito. Vai ganhar um pouquinho mais, né? Falta o Mundial. Se não ganhar o Mundial, a piada continua. Tem que acabar com esse estigma aí, ó. O Palmeiras é muito grande quando não tem o Mundial. Essa piada do Mundial eu acho que para quem é palmeirense ela tem pegado cada vez menos, porque... sim. Cara, um ano como o ano anterior, e quem fala também muito sobre futebol, né? Principalmente no Brasil, é quando se fala em relação ao futebol brasileiro, futebol da Europa, não de seleção, mas de clube. A gente está agora no começo de julho, mas o Palmeiras só na temporada 2021, o Palmeiras tem 42 jogos. Fora os jogos da temporada passada. Então, todas as finais possíveis, né, Palmeiras? Ele fez todos os jogos possíveis, ele fez. Tudo bem que tem pandemia, mudou o calendário, mas assim, é desumano o calendário que a gente tem vivido também, né? Então é complicado, mas mesmo assim, nos últimos anos, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, 2 brasileiros, Libertadores. O Palmeiras está, eu acho que... É uma década muito vitoriosa, né? Foram 3 Copas do Brasil, 2 brasileiros, a Libertadores, o Paulista voltou a ganhar. De fato, é um novo momento do Palmeiras. Quem que a gente agradece, Edgar? O Paulo Nobre, a Crefisa? O Paulo Nobre. É o Paulo Nobre, né? Não tem como. É que a Crefisa não é o principal investimento. Muita gente pensa que é, né? Mas não é o principal investimento. A Crefisa não é. Acho que de patrocínio. Mas é um patrocínio importante que dá. Digo em receita, em renda. Dá tranquilidade, né? É o principal? Eu não vou saber falar em porcentagem agora, mas porque o Palmeiras na época em que estava a torcida... O Paulo Nobre ele reergueu o time, mas tirou o time da zona mesmo, de rebaixamento. Do campo, o Palmeiras teve na época também um sócio torcedor muito forte, mas ainda assim é importante, né? A Crefisa coloca um dinheiro no clube. E a principal briga dele foi mudar o modelo de contrato com a W Torre, porque o Palmeiras seria um locatário dentro do seu estádio. Ele mudou a configuração do contrato, mal feito pelo antigo gestor, que era o economista, antes do Paulo Nobre, economista. É o Luiz Gonzaga Beluso. O Beluso fez o contrato para atender uma exigência de momento. O Paulo Nobre pensou a longo prazo, mudou a configuração do contrato e isso possibilitou ao Palmeiras ter uma receita líquida do seu estádio, da sua arena completa. Então, deu um capital que deu fôlego para o time se reestruturar e hoje assim, houve uma época, o futebol se equivalia pela condição tática e física. Hoje o dinheiro faz muita diferença. Hoje quem tem mais dinheiro vai ganhar. O suporte, a logística. A questão financeira hoje é uma tranquilidade para você manter os atletas e contratar bons jogadores. Sim. Esse é todo diferencial. Então é uma década promissora para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Red Bull. Quem tem dinheiro provavelmente vai bater campeão. Gente, estamos encerrando a entrevista. Muito legal aqui o nosso bate-papo. Vamos ver se marca montar um programa de esporte aqui pra gente. Rapaz, vocês têm um tempo aí. A nossa paixão é essa. Marcar um programa de esporte aqui. É fácil, né? A gente mantém um grupo. Uma vez por semana. Que é o Cape das Ovelhas Esporte. A gente fala de futebol ali. E é engraçado que, né, tem o Daniel, Kleber Lazo, pessoas que passaram aqui pro regional também. Você falou em boas memórias de entrevistas, né, Edgar? A gente está chegando perto de Olimpíada aí. Boas memórias que eu tenho também de entrevistar campeões olímpicos, bons representantes, né? Aqui pelo DS eu entrevistei algumas vezes, inclusive na rádio Dante, que era um ponto da seleção. Entrevistei o Popó, que é boxeador. Entrevistei o Fernando Scherer, Gustavo Borges. Então foram experiências legais também que a gente teve aqui, de ver esses grandes nomes. A campeã olímpica, Maureen Igamage, também foi uma das que eu entrevistei aqui, então foi uma experiência legal. E de suzanense aqui eu tive o Felipe França, nadador suzanense, o Leandro Guilherme, que é judoca também, Terazaki. É que o judoca, o Guilherme ele não representava Suzano, né? Ele é daqui, né? Suzanense, né? Gente, muito obrigado, queria agradecer vocês, obrigado por ter aceitado o convite. Ô Ramon, eu queria que você desse uma saudação final para a gente encerrar, depois o público.
Bom, Edgar, de novo, então, agradecer pelo convite. É uma experiência muito legal que a gente está vivendo aqui. Foram muitos anos de Diário de Suzano, uma primeira escola, muito aprendizado. Então, esse dia aqui está sendo um dia bem especial. São 60 anos, mas daqui a pouco tem 65, 70, a gente está sempre à disposição. Quando quiser chamar a gente para participar, para falar de esporte, para contar um pouco da nossa história, a gente está sempre à disposição, porque realmente foi um momento importante. Valeu, Ramon, obrigado. Para mim, eu falo que o DS, ele marca a minha vida muito positivamente, não só pela Copa do Mundo, mas aqui eu casei, aqui eu tive meu primeiro filho, nesse período que eu trabalhava aqui no DS. Então, há muitas lembranças que me remetem, né? A minha esposa, a Luzia, que deve estar acompanhando, um beijo para ela, veio trazer aqui na porta do jornal, lá na Monsenhor Nuno, o sapatinho para me dizer que eu seria pai, né? Então, o Poblinho hoje está com 9 para 10 anos, você vê que o tempo passa, mas é uma memória que eu tenho que não vai mudar nunca. Então, o DS ele faz parte da minha vida, tanto profissionalmente como pessoalmente. E é muita gratidão, Edgar. A gente até se emociona porque rever vocês hoje aqui, o jornal completando 60 anos, a gente ter feito parte dessa história, mesmo que de forma singela, por pouco tempo, é muito gratificante ter feito parte de 60 anos do DS aqui. Muito agradecimento mesmo, muita gratidão, e que Deus abençoe o jornal para que ele prospere e se mantenha por muito mais tempo. Tá certo. Muito obrigado, então, a vocês mais uma vez. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Até o próximo vídeo.